27 de abril de 1945, Dongo, Lago de Como. Um comboio alemão para num bloqueio de estrada ocupado por guerrilheiros, revelando Benito Mussolini, governante da Itália por 21 anos, disfarçado entre soldados em retirada a caminho da Áustria. Seu disfarce não engana ninguém. Nos momentos finais de um regime em desintegração, quem aplica justiça ao instigador do fascismo? Como é escolhido o executor de um ditador quando ele cai nas mãos do seu próprio povo? Mussolini aliou-se a Hitler na declaração de guerra em junho de 1940, enviando 230 mil soldados para a Grécia e 150 mil para o norte da África. Seu império desintegrou-se gradualmente até que o rei Vítor Emanuel III o destituiu em 25 de julho de 1943. Um resgate alemão em Gran Sasso o restaurou como um fantoche na República Social Italiana, mas em abril de 1945, os aliados avançaram para o norte, enquanto as brigadas de guerrilheiros ocupavam as montanhas. Este comboio escolta os últimos oficiais restantes em direção à Suíça, enquanto a 52ª Brigada Garibaldi, encharcada pela chuva, aguarda em emboscada. Às 3h30 do dia 27 de abril, o líder partidário Pierre Luigi Bellini della Stella detém uma coluna de 12 veículos perto de Dongo. O oficial de escolta alemão Fritz Börzer, um Obersturmbannführer da SS, exige salvo-conduto para a Áustria. Bellini encontra 38 soldados da Wehrmacht, 2 oficiais da República Social Italiana e várias mulheres no comboio. Fernando Mesozoma, um ministro, está no veículo da frente, enquanto Clara Pitatti viaja separadamente em um Alfa Romeo. Mussolini se esconde no caminhão alemão número 47, disfarçado com o uniforme e o capacete sobressalentes do sargento da Luftwaffe Heinrich Börzer. Após 45 horas, o partidário Giuseppe Negri reconhece a figura sob o capacete alemão como sendo Mussolini, que confirma com uma frase em dialeto. A figura olha para cima com olhos vermelhos e bochechas encovadas, negando sua identidade, mas se entregando com a voz, que lembra o barítono teatral do Palazzo Venezia. Negri alerta Bellini della Stella, que então se aproxima e levanta a aba de lona. Queixo quadrado inconfundível, disfarçado por barba por fazer e bochechas encovadas. 16 anos, 20 horas se passaram. Separatistas de Bellini della Stella. Mussolini, capturado de um comboio alemão, é mantido prisioneiro na alfândega de Dongo. Com vista para o Lago de Como, um prédio de pedra de 2 andares com janelas gradeadas voltadas para a água e um cais de madeira de 50 metros. O partisano Bruno Linotti está de vigia, com uma metralhadora Sten sobre os joelhos. Sala da guarda. 3 4 mesa, cadeiras, crucifixo na parede. Clara Pitatti insiste em ficar com seu amante, contrariando as ordens de separação de prisioneiros. Para onde ele for, eu vou, diz ela aos partisãs em seu tom aristocrático romano. Casaco de pele e joias denotam nobreza mesmo em cativeiro. Trancado em uma sala no térreo, perto do escritório do capitão do porto. O guerrilheiro Giuseppe Bini guarda atentamente a porta da prisão, seguindo ordens estritas para impedir o contato entre os detentos. Simultaneamente, um comboio alemão segue para o norte. O SS Obersturmbannführer Börzer expressa seu descontentamento com a detenção e alerta para possíveis consequências diplomáticas, mas bloqueios de estrada guerrilheiros dominam todas as rotas para a Suíça. Os veículos da Wehrmacht desaparecem, transportando o ministro Fernando Mesozoma e uma dúzia de outros oficiais em direção a uma passagem de fronteira pouco clara em Ciavena. O telefone toca no quartel-general guerrilheiro em Como. Bellini della Stella relata a captura, usando a frase codificada: "Capturamos a presa principal." O coronel Valério Fermo contata Milão via rádio na frequência de 7,22 MHz. O líder comunista Luigi Longo recebe a transmissão e exige transporte imediato para Como. Uma estrada sinuosa, com 22 quilômetros de extensão, atravessa vilarejos nas montanhas, onde unidades guerrilheiras supervisionam cada posto de controle. Em 30 horas, um Fiat 1100 parte de Dongo com Mussolini
entre os partisans Bruno Lanatti e Giuseppe Bini. O motorista Aldo Moretti assume o controle enquanto o capitão Locatelli senta-se ao seu lado. O veículo sobe Gravedona e Damasso, desafiando as ordens de confinamento em ambientes fechados, com os moradores locais reunidos. A notícia circula pelas redes de rádio da Resistência, que utilizam códigos diários. Mussolini contempla o lago em silêncio, com as mãos trêmulas enquanto tenta acender um cigarro. 45 horas se passam. O veículo chega a Como, quando a noite cobre as muralhas medievais da cidade e as torres da catedral, símbolos das rotas históricas para a Suíça. O comandante regional da Resistência, Pier Giorgio Fermo, aguarda na Via Rovelli, 35, um prédio de 4 andares, tomado de oficiais do Partido Fascista que recuaram para o norte em março. O quartel-general fica no 2º andar, equipado com aparelhos de rádio, armários repletos de documentos apreendidos e uma linha telefônica segura para Milão. Sob o comando de Fermo, a 3ª Divisão Garibaldi é composta por 2.400 guerrilheiros escondidos entre as montanhas entre Como e a fronteira suíça. De Lugano a Lecco, a autoridade de Mussolini abrange todas as principais rotas que levam ao território neutro. Numa sala de 4 metros por 3 metros, uma solitária lâmpada de 60 watts, suspensa no teto, ilumina o ambiente, enquanto cortinas opacas escondem as janelas com vista para a rua. Do outro lado da sala, Maria Gonzatti está sentada a uma escrivaninha com suas anotações taquigráficas, que ocupam 12 páginas, para a sessão que se inicia. Fermo abre uma pasta de papel pardo, repleta de relatórios de inteligência e transmissões de rádio alemãs capturadas. O taquígrafo reserva, Carlo Bianchi, está de prontidão com uma máquina de escrever, caso a principal apresente algum problema. Para registro, por favor, informe seu nome e cargo, ordena Fermo pontualmente às 20 horas. A sessão começa com Benito Amilcare Andrea Mussolini, nascido em 29 de julho de 1883, em Pradapio, província de Forlì, ex-chefe do governo italiano durante o período do Reino e atual líder da República Social Italiana. A voz não tem o tom imponente das transmissões de rádio do Palazzo Venezia, que outrora alcançavam 40 milhões de ouvintes em todo o império. Fermo questiona sobre supostas reservas de ouro alemãs armazenadas em bancos suíços e a localização de fundos do Tesouro Fascista, estimados em 200 milhões de liras. Mussolini nega ter conhecimento de bens ocultos, além de suas contas pessoais, no Banca Commerciale Italiana. A conversa muda para crimes de guerra e a localização de campos de concentração no norte da Itália. Eu era prisioneiro dos alemães, afirma Mussolini. A verdadeira autoridade residia em Kesselring e Wolf. O interrogatório abrange execuções de partisans, deportações para os campos de Bolzano e Fazoli e arquivos contendo listas de 47 mil colaboradores fascistas. Mussolini dá poucas respostas e frequentemente alega perda de memória. As perguntas sobre o massacre de Fosse Ardeatini são evitadas com referências ao comandante alemão Herbert Kappler. Fui informado posteriormente, alega ele. Fermo persiste com perguntas para obter detalhes. Alega-se que Mussolini possui reservas de ouro no valor de 200 milhões de francos suíços em bancos. Mussolini afirma que seu patrimônio pessoal soma apenas 50 mil liras e nega ter conhecimento de depósitos maiores. A sessão, supervisionada pela estenógrafa Maria Gonzatti, durou 97 minutos. A transcrição abrange 22 horas. Fermo interrompe o interrogatório para uma consulta telefônica com o comissário político Emílio Serrani. Em Milão, o Comitê de Libertação Nacional convoca uma sessão de emergência. O comunista Luigi Longo defende a execução imediata. O liberal Adolfo Tino apoia a prisão preventiva. O socialista Sandro Pertini resolve o impasse declarando: "O povo exige justiça agora." A votação permite ação imediata, com instruções para suspender julgamentos e adiamentos. Fermo reconhece a mensagem codificada. 2 horas peculiares se passam antes que os guardas transportem Mussolini para uma residência segura na Via Castamorone, 43. A residência pertence ao simpatizante Giuseppe Gufanti,
que se instala lá para passar a noite. Mussolini recebe comida composta por pão, queijo e vinho Chianti, mas come pouco devido a problemas estomacais. Clara Petacci chega 30 minutos depois, com o casaco de pele sujo de lama. À meia-noite se aproxima. Mussolini deita-se numa cama de solteiro enquanto Petacci senta-se junto à janela. O guarda partidário Urbano Lázaro vigia o corredor, armado com uma submetralhadora Beretta. Mussolini pede material de escrita e redige uma carta para sua esposa, Richelle. O ciclo está completo, escreve ele. Enfrento meu teste final. O som de motores de carros pode ser ouvido lá embaixo. O tráfego alemão segue em direção à Suíça. Após 15 horas, é 28 de abril. As transmissões de rádio se intensificam entre Como, Milão e os postos de comando regionais. O Comitê de Libertação Nacional continua uma reunião de emergência no Palazzo Marino. O comunista Luigi Longo defende a execução imediata para frustrar possíveis tentativas de resgate alemãs, enquanto o socialista Sandro Pertini apoia essa posição. O povo exige justiça, declara Pertini, acrescentando, agora. Com uma votação sob a lei militar partidária, eles autorizam ação imediata. No quartel-general dos partisans, em Milão, o coronel Walter Audicio recebe suas instruções definitivas. Sua missão não exige documentação escrita e requer execução imediata, longe de zonas povoadas, em até 24 horas. Comandando o destacamento de Ilona, Audicio se prepara para a viagem, levando sua pistola Beretta e uma submetralhadora M38. Brian está a 45 horas de distância. Saindo de Milão em um Fiat 1500, Aldo Lampretti dirige enquanto Aldo Moretti, o comissário, acompanha Audizio. A rota passa por Serrano e Varese em direção à região dos lagos. Bloqueios de estrada dificultam seu progresso em Loveno e Luino, onde guardas partisãs examinam suas identidades. Eles apresentam documentos. O carro finalmente chega a Como, ao amanhecer, às 6h30. Ao chegar na via Castelmarone, 43, Audizio dispensa os guardas noturnos. Mussolini é encontrado completamente vestido com seu uniforme desalinhado, ainda ostentando o emblema do fascismo. Petacci penteia os cabelos diante de um espelho rachado. Hora de partir, declara Audizio. Mussolini pergunta sobre um julgamento ou uma troca de prisioneiros. Passam-se 8h15. Audizio declara, não haverá julgamento. A justiça chega ao fim. O grupo se amontou em 2 veículos. Audizio e os prisioneiros viajam em um Fiat 1500 dirigido por Lampretti. Os guardas Ernesto Dione e Giuseppe Franci seguem no segundo veículo. Enquanto atravessam Minagio e Trimeso, a neblina sobe do Lago de Como e vilas turísticas fechadas ladeiam o caminho. A temperatura sobe para 12 graus sob um céu nublado. Às 8h45, eles deixam a estrada principal em Bonzanigo, percorrendo um estreito caminho de cascalho que leva à isolada vila de Giulino di Mezzegra, população de 342 habitantes, segundo o censo de 1936. O local foi escolhido por sua distância das estradas principais e dos campos abertos, que impedem aproximações inesperadas. O caminho termina em um muro de pedra adjacente à Vila Belmonte, uma propriedade abandonada do século XIX, habitada pela última vez em 1943, quando seus proprietários alemães fugiram para a Suíça. Os castanheiros circundantes oferecem camuflagem natural contra aeronaves ou observadores distantes. A 200 metros de distância, atravessando um pasto aberto onde o gado pasta perto de uma cerca de madeira, ergue-se uma casa de fazenda isolada. Este local recôndito, que oferece privacidade, ainda permite fácil acesso de carro para uma saída rápida. A Vila Belmonte exibe os efeitos da decadência da guerra, com persianas quebradas e tortas, gesso rachado revelando os tijolos por baixo, e era, crescendo descontroladamente, obscurecendo a entrada principal, onde outrora emblemas fascistas foram removidos pela resistência local, em setembro de 1943. O industrial alemão Klaus Weber era o proprietário desta propriedade antes de fugir para a Suíça com a aproximação das tropas aliadas à cidade gótica.
Mais tarde, obras de arte valiosas da vila teriam sido saqueadas por soldados da Wehrmacht em retirada. Durante o inverno, os guerrilheiros locais utilizavam a propriedade como abrigo, deixando para trás contêineres de munição, com marcas de artilharia britânicas, equipamentos de rádio fabricados na Escócia e sacos de dormir lançados por paraquedas aliados para auxiliar o movimento de resistência. O muro de pedra de 1,8 metro de altura e 30 metros de comprimento, construído por pedreiros locais em 1887 com granito da região, exibe marcas de conflitos passados, buracos de bala e inscrições resultantes de atividades de guerrilha. Grafites adornam partes do muro, incluindo slogans fascistas dos Camisas Negras durante 1943 e marcas subsequentes de varreduras de segurança e respostas de guerrilheiros. O portão, encimado por pontas de ferro, exibe o brasão da família Weber, mas foi vandalizado com símbolos da foice e do martelo. O clima favorece a operação, com o céu nublado, oferecendo camuflagem natural contra aeronaves de reconhecimento alemãs, avistadas até 8 horas ou 9 horas da manhã, enquanto a temperatura permanece em 12 graus Celsius e ventos leves do sudoeste dispersam os sons para longe das áreas povoadas. A visibilidade de 800 metros no vale oferece um alerta antecipado para veículos que se aproximam, ao mesmo tempo que oculta as atividades de observadores distantes. Amanhã passará. Audício ordena que os prisioneiros saiam de seus veículos, alinhando-os contra um muro de pedra. Mussolini exibe o emblema de seu partido fascista no ombro esquerdo. Patassi segura firmemente uma pequena bolsa de couro contendo 7.000 liras e pertences pessoais. Por ordem do Comitê de Libertação Nacional, você está condenado à morte, declara Audício. Ele pega sua pistola Beretta modelo 1934. Mussolini endireita os ombros. Atire em mim no peito, exige. Desobedecendo às ordens, Patassi se aproxima, tentando intervir. Você não pode executá-lo, implora. Ele está doente. O ex-duque parece quase 20 anos mais velho do que seus 61 anos. Afirmativo, em 10 horas, responde Audício. Ele aponta a bereta para o peito de Mussolini e atira. A arma trava. Ao tentar novamente, ele se depara com outra falha de ignição. Na sequência, Lampretti entrega sua submetralhadora MAS-38 carregada com 9 cartuchos de imitação de 9 mm. Audício agarra a arma e dispara uma saraivada controlada. Os projéteis atingem Mussolini no torso e no pescoço, arremessando-o contra a parede antes de sua queda sobre o cascalho. Uma poça de sangue se forma sob seu corpo sem vida. O emblema do partido fascista se desprende e cai a 3 metros de distância. Patassi grita, "Bem!" e corre em direção à estrada. Audício atira mais uma vez, atingindo-a nas costas e no braço. Ela rola 10 metros antes de desabar, ao lado de uma vala de drenagem. O evento se desenrola em um intervalo de 47 segundos. Tatai. 15 horas depois. Audício verifica os sinais vitais de ambos os corpos. Mussolini jaz de bruços com os braços estendidos. Patassi repousa de lado, estendendo uma das mãos em direção à estrada. Audício recupera a bolsa dela contendo 7.000 liras, um estojo de pó compacto de ouro e uma carta de Mussolini, datada de fevereiro de 1945. Passam-se 09:30:30. Os partisãs carregam os 2 cadáveres no Fiat 1500 e os cobrem com um cobertor cinza. 45 minutos após o início do retorno a Milão, o sangue jorrava da viagem. Enquanto o comboio passava pela Porta Garibaldi e se aproximava da Piazzale Laredo, local onde 15 partisãs morreram em agosto de 1944, sob a retaliação fascista, corpos eram retirados do veículo e colocados na calçada perto do posto de gasolina. Isso. Alguém golpeava a cabeça de Mussolini e uma mulher disparava 5 tiros contra o cadáver, gritando, "Pelos meus 5 filhos mortos!" A multidão crescia de algumas dezenas para centenas de pessoas à medida que a notícia se espalhava. Vendedores ambulantes surgiam, vendendo jornais e café.
Moradores locais emergiam brandindo câmeras, porretes e facas de cozinha. Crianças atiravam pedras enquanto adultos cospem e urinavam nos cadáveres. Alguém pegava uma bola de futebol e chutava na cabeça de Mussolini, incitando aplausos. Ao longo de 21 anos, a fúria reprimida explodia em violência sistemática. A multidão ultrapassava 2.000 pessoas em 30 horas. Cidadãos posam para fotografias com os cadáveres. Parágrafo parafraseado. Fotógrafos como Federico Patilani, do Corriere della Sera, chegam em meio ao caos local, enquanto a multidão derruba as barricadas. Os corpos dos falecidos sofrem desfiguração sistemática. Não é hora de reunião de escoteiros. Autoridades locais, armadas com cordas e ganchos de açougue próximos, penduram as vítimas de cabeça para baixo na cobertura de um posto de gasolina, com Mussolini a 4 metros de altura ao lado de Patachi. Fotógrafos registram a cena macabra de vários ângulos. Herbert Matthews, do The New York Times, testemunha a confusão organizada e observa que os corpos balançavam levemente. Ele também descreve o rosto de Mussolini como quase irreconhecível. Após 45 horas, a polícia militar aliada chega em jipes e carros blindados para restabelecer a ordem. O major William Holohan ordena que a multidão se disperse e que os corpos sejam removidos. O comandante comunista Luigi Longo negocia a remoção com as autoridades aliadas. O povo testemunhou a justiça, diz Longo a Holohan. Após 20 horas, a cena é liberada. Uma ambulância militar transporta 2 indivíduos falecidos para o necrotério da cidade de Milão, situado na Via Dandolo, 17. O Dr. Mário Catabene realiza as autópsias e identifica 17 ferimentos por arma de fogo em Mussolini e 5 em Patachi, o que exige um extenso trabalho de reconstituição. 4 corpos são identificados. O procedimento leva aproximadamente 18 horas. Ao término, o Dr. Catabene preenche as certidões de óbito oficiais utilizando os formulários necessários fornecidos pelo governo militar aliado e pelas autoridades interinas italianas. Esses documentos indicam a hora da morte como 9:10 em Julino de Mazegra, com a causa primária da morte registrada como múltiplos ferimentos por arma de fogo em órgãos vitais, causando parada cardíaca imediata e hemorragia. São necessárias 3 assinaturas em cada certidão, do comandante partidário Walter Audizio, do major Holohan, oficial de ligação aliado, e do oficial administrativo italiano Giuseppe Romita, do Comitê de Libertação Nacional. Os corpos recebem os números de identificação 632 e 633, registrados desde 1923, quando a administração fascista iniciou o registro sistemático de óbitos na província de Milão. Catabene armazena ambos os cadáveres em compartimentos refrigerados a 4 graus Celsius, aguardando instruções de Roma para o descarte. O necrotério, inicialmente projetado para lidar com óbitos comuns, agora abriga vítimas de guerra, violência política e recentes batalhas de rua que ceifaram 847 vidas durante a libertação de Milão. Autoridades aliadas planejaram inicialmente o sepultamento clandestino no cemitério de Musocco para evitar que se tornasse um santuário fascista, mas mudaram o local após receberem informações de inteligência sobre possíveis protestos neofascistas. Após 30 horas, a mudança foi feita para evitar tais manifestações. O cardeal Ildefonso Schuster, de Milão, visita o necrotério e realiza os últimos sacramentos, ignorando a resistência política dos membros comunistas do Comitê de Libertação. Bênçãos semelhantes foram concedidas por Schuster a guerrilheiros executados durante a ocupação alemã, e ele insiste que as obrigações religiosas se sobrepõem às questões políticas. Durante 11 minutos, o cardeal reza diante das câmaras fechadas, enquanto o Dr. Catabene observa à distância com respeito. Schuster expressa ao médico legista que até mesmo os tiranos merecem um enterro cristão, afirmando: Deus julga, nós apenas observamos. As autoridades aliadas, inicialmente, cogitaram a cremação, mas foram compelidas pela influência do Vaticano a providenciar enterros católicos.
O transporte dos corpos ocorreu sob medidas de segurança máximas, utilizando documentos falsos, registrando-os como Giuseppe Magnani e Maria Rossi, para não serem descobertos por simpatizantes fascistas. O comboio partiu de Milão às 3h da manhã do dia 30 de abril, utilizando veículos sem identificação e rotas complexas para enganar a vigilância. Em 1946, os restos mortais de Mussolini foram retirados do cemitério de Mussaco, lote 384, disfarçados sob lápides falsas durante 11 anos. Agitadores neofascistas, liderados por Domenico Latisi, orquestraram o roubo do cadáver de Mussolini e o mantiveram em cativeiro por 4 meses, até que as autoridades recuperaram os restos mortais em um mosteiro capuchinho próximo a Pavia. O governo manteve o corpo secretamente em vários locais, até que o primeiro-ministro, Adonisoli, devolveu os restos mortais de Mussolini à sua família em 1957, 36 anos após a marcha sobre Roma. Os ganchos de açougueiro permaneceram abandonados no posto de gasolina Esso por 6 meses, até que operários da cidade os removeram em outubro de 1945. No entanto, vestígios de ferrugem permaneceram visíveis até a demolição do prédio em 1956.